Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã. Sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer esse Papai Noel aqui. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre crochê e principalmente sobre amigurumi. E se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like no vídeo, compartilha lá naquele grupo de WhatsApp, naquele grupo do Facebook, envia para aquela amiga sua crocheteira que adora fazer receitinhas de Natal. E claro, não se esquece de inscrever. Aqui no canal também tem a opção Seja Membro, é esse botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo, né? Aqui embaixo. E sobre os membros, eu quero agradecer em especial essas pessoinhas aqui que já são membros do canal e contribuem ainda mais para que eu traga muitos tutoriais para cá, né? Principalmente tutoriais exclusivos para a gente poder se divertir. Quem ainda não conhece, não me segue lá no Instagram, tá perdendo muita foto bacana. Eu sempre posto os meus trabalhinhos em andamento, então a galera do Instagram já sabe desse Papai Noel, então me segue lá para você ficar sabendo das novidades com antecedência. Então, como a gente gosta de começar as nossas receitas de Natal bem antes, né, do Natal propriamente, apesar que faltam poucos meses, então eu trouxe aqui esse Papai Noel. Ele ficou com 22 centímetros de altura, então é uma peça para decoração que fica bem fofuchinha. Ele foi feito todo em fio amigurumi, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os materiais que eu utilizei. E essa barba, ela foi feita com lã e depois eu escovei para dar esse efeito de barba mesmo. E eu achei que ficou muito simpático, né? Ficou bem bonitinho. Essa touquinha eu não colei, tá? Eu deixei ela removível. Sobre o nível de dificuldade, é uma peça muito fácil de executar, tá? Então muito tranquila. Dá pra fazer, quem é iniciante, dá pra fazer tranquilamente. E sobre a quantidade de material, é bem pouquinho, então dá pra utilizar aquelas sobras de fios de outros projetos. E o resultado fica muito bacana. E se você quiser o padrão escrito, eu vou deixar o link aqui embaixo. Estou criando a minha lojinha lá no Elo7, já tem algumas receitinhas lá, né? Tem poucas ainda porque eu comecei a vender as receitas recentemente, colocar à venda, né? Recentemente, então vai demorar um pouquinho ainda pra gente encher a nossa lojinha. Mas vale a pena a visita, eu vou deixar o link aqui embaixo. Todos prontos? Preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos começar a fazer o nosso Papai Noel pelos pés, tá? Então nós vamos começar com o fio preto, R$ 89,90, esse aqui é o fio amigurumi preto, e eu vou usar aqui a agulha de número 3, tá? Então, a agulha 3 milímetros. Nós vamos começar a fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui o anel mágico e nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel, vamos marcar aqui o último ponto. Se você faz crochê marcando o primeiro ponto, também não tem problema, tá? Eu gosto de marcar o último. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, eu fiz 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto de base. Agora, nós vamos fazer mais um aumento no segundo, então esse aqui é o segundo aumento. No terceiro ponto, o terceiro aumento. No próximo, o quarto aumento. No próximo, o quinto aumento. E por último, lá no último ponto, o último aumento. Então, fechamos a nossa segunda carreira com 12 pontos baixos. Vamos puxar aqui para fechar bem essa partezinha aqui do meio do nosso anel mágico. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos.
Próxima carreira é mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 24 pontos baixos. Então, é só repetir 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E eu conversando, tô fazendo aqui o penúltimo. E agora, vamos pro último aumento. 1, 2, e aqui por último, um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com um total de 24. Agora, na próxima carreira, é mais uma carreira de aumento. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós teremos 30 pontos baixos. Nossa quinta carreirinha finalizada, então fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer algumas diminuições. Nós vamos começar com 2 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar só na alcinha da frente, do primeiro e do segundo ponto, e vou fazer aqui uma diminuição. E vou fazer mais uma na primeira alcinha, na segunda alcinha e faz um ponto baixo. Então, eu comecei aqui com 2 diminuições. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, aqui na parte da frente do sapatinho, nós vamos fazer 4 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição, segunda diminuição, depois a terceira diminuição, a quarta diminuição, aqui a quinta diminuição, opa, passei, né? São só 4 diminuições, perdão, tá? Então, aqui eu comecei com 2 diminuições, 9 pontos baixos e aqui 4 diminuições. E agora, eu finalizo a carreira com 9 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, fizemos 4 diminuições aqui, mais 2, 6 diminuições. Então, voltamos a ficar com 24 pontos baixos nessa carreira aqui. A próxima carreira é a carreira de número 7. Nós vamos começar novamente com 2 diminuições. Então, aqui no primeiro ponto, nos 2 primeiros pontos, a gente faz uma diminuição e outra diminuição no terceiro e quarto ponto. Então, ficamos aqui com 2 diminuições seguidas. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 4 diminuições na parte da frente. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição, a terceira e aqui a quarta diminuição. E agora, a gente finaliza a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui, por último, 6 pontos baixos. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós começamos a carreira com 2 diminuições, fizemos 6 pontos baixos, 4 diminuições, mais 6 pontos baixos e finalizamos assim a nossa carreira. Nessa aqui, nós ficamos com um total de 18 pontos baixos. A próxima carreira é mais uma carreira de diminuições e nós vamos começar com uma diminuição. Então, aqui logo no início, a gente faz uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos.
Na parte da frente aqui, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição, depois a segunda diminuição, depois a terceira diminuição. E agora, a gente termina aqui a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui é a nossa última carreirinha do sapatinho. Depois nós vamos trocar para vermelho. Aí, antes da gente finalizar, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando só na alcinha da frente. Ó, então, só nessa alcinha da frente aqui, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Para dar um acabamento aqui no sapatinho. Então, nós vamos fazer em toda a volta, ó, só pegando na alcinha da frente, ó. Só nessa alcinha da frente, eu não tô pegando a alcinha de trás, ó, só a alcinha da frente. E eu vou contornar com pontos baixos, tá? Por toda a volta. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 14 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 14 pontos baixos e nós vamos dar a volta aqui com pontos baixos para dar aquela beiradinha aqui de terminação do sapato. Aí, aqui a nossa marcação, nós vamos fazer aqui. E agora, a gente pega as duas alcinhas, ó, e faz um ponto baixíssimo, só para finalizar. Agora, a gente pode cortar e a gente vai arrematar o fio. Agora, eu vou esconder esse fio aqui, a gente usa uma agulha de tapeçaria para esconder. E, em seguida, a gente já vai trocar de cor, já vai colocar o vermelho. Então, a primeira parte do nosso pezinho ficou assim. Ai, gente, olha só que coisinha mais charmosa. Agora, nós vamos trocar para vermelho. Agora, nós vamos usar o vermelho cereja. Esse aqui é o 3582. E nós vamos emendar nas alcinhas de dentro que a gente deixou aqui dessa última carreira. Tá vendo? Então, nós vamos emendar, ó, nessas alcinhas aqui de dentro. Não sei se tá dando pra ver direito. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Nessas alcinhas aqui, ó, de dentro, tá vendo? Ó, então, nós vamos fazer nelas. Então, eu vou unir aqui num ponto aleatório. Vou pegar aqui na parte de trás mesmo, pra já facilitar, ó. Então, eu vou pegar aqui. Vou emendar o fio vermelho aqui, só na alcinha de trás, ó. Emendei o fio. E agora, aqui, nós vamos fazer... Nós temos 14, né? Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? E nós vamos repetir 2 vezes. Então, ali eu fiz 1, agora aqui 2. No próximo ponto, 3. Depois, 4. E aqui, 5. E aí, nós vamos fazer uma diminuição. Como eu tenho uma alcinha só, eu vou diminuir assim, ó. Eu vou pegar uma alcinha, aí eu vou inserir de novo na próxima alcinha, eu vou pegar a segunda alcinha e vou ficar com 3 na agulha. E agora, eu puxo pra fazer a diminuição. E agora, mais 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, aqui, a gente já pode colocar o enchimento no nosso pezinho. E agora, nós vamos para a próxima carreira. Aliás, né, são 3 carreiras. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 carreirinhas, ó, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, aqui nós vamos subir 3 carreiras. Então, 3 carreiras, pegando aqui as alcinhas normalmente, ó. E fazendo 12 pontos baixos por toda a volta, por 3 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas, então, fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima, nós vamos fazer aumentos. São 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e o primeiro aumento. E nós vamos repetir. 1,
2, 3, 4, 5 e aqui por último o segundo aumento. Na próxima carreira é a nossa carreira de número 14. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, nessa aqui nós terminamos com 14 pontos baixos e na próxima carreira nós vamos continuar aumentando, né? Fazer mais 2 aumentos e vamos finalizar com 16. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos, 4, 5 e 6. E um aumento. E nós vamos repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6. E vamos fazer o último aumento aqui na carreira. Então, terminamos essa carreira aqui com 16 pontos baixos. Olha, vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira, que é a última da nossa perninha, de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 16 pontos baixos, tá? Então, ponto sobre ponto, por toda a volta, até a gente finalizar essa carreira. Então, vamos fazendo um ponto sobre ponto, por toda a volta, e eu já estou finalizando a minha aqui. Ó, terminando, último ponto aqui no marcador, e finalizei. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, para poder finalizar essa perna. Agora, a gente corta o fio, coloca enchimento e a gente faz mais uma perninha igualzinha a essa daqui. Então, a segunda perninha é igualzinha a essa, tá? Então, a gente faz agora a segunda parte, né? A segunda perninha, aliás. Perninhas aqui finalizadas, já tem as duas perninhas aqui prontas e agora a gente vai emendar as nossas perninhas. Para emendar, eu vou pegar uma delas e vou emendar o fio aqui na lateral, tá? Então, eu vou virar a perninha pra frente, tá? E eu vou emendar o fio aqui na lateral da perninha, ó, mais ou menos assim. E aqui, então, você pode dar um nozinho se você quiser, tá? Eu não vou dar nozinho, não, eu vou fazer um ponto baixo aqui mesmo. Ó. E agora, aqui, nós vamos fazer 2 correntes. Uma, 2 correntes. E aí, eu vou pegar a outra perninha, emendei o fio ali, fiz 2 correntes, vou pegar a outra perninha. Vou verificar se elas estão as duas viradinhas pra frente. Ó, tá vendo? E aí, eu vou inserir aqui do ladinho também, tá? De modo que elas estejam posicionadas, ó, certinho pro lado da frente. Ó, então, vai ficar assim. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, já, e esse aqui conta como o primeiro ponto da carreira. E agora, eu vou dar a volta nessa segunda perna. Então, ao todo aqui, eu fiz esse primeiro e agora eu vou fazer mais 15 pontos baixos, até chegar lá do outro lado. Fiz aqui os 16 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 pontos baixos nessas correntinhas aqui que nós fizemos, tá? Então, aqui a gente precisa tomar cuidado para não fazer ponto a mais, tá? Então, são só 2 pontos baixos. Um ponto baixo na primeira corrente e um ponto baixo na segunda corrente da perninha. E agora, aqui a gente vai para outra perna e faz, né? Como aqui a gente já fez um ponto baixo, esse aqui vai ser o primeiro, aqui vai ser o segundo. Então, nós vamos fazer os 16 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 2, agora a gente faz o restante até completar 16. Cheguei aqui no final, fiz os 16 pontos baixos, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui na corrente, tá? Então, eu vou fazer aqui na primeira corrente, tá? Na primeira corrente, um ponto baixo, e na segunda corrente, outro ponto baixo. E aqui, a gente finaliza a nossa carreira. Então, a gente finaliza aqui com um total de 36 pontos baixos, né? 16 dessa perna, 16 dessa, mais 4 das correntes do meio. Então, a gente fecha a nossa perninha assim. Nós vamos fazer aumentos, tá? E aí, nós vamos começar aqui com 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2,
3, 4, 5 pontos baixos e aqui um aumento, tá? Então, o aumento, ele vai ficar posicionado no meio da perna, da parte de trás da perna. Então, eu fiz aqui 5 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer seguidos 10 pontos baixos. Fiz aqui o 10º ponto baixo e aí sobrou um pontinho aqui na perna. Aqui, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos e um aumento na outra perna. Então, eu fiz aqui. Comecei com 5 pontos baixos, um aumento, 10 pontos baixos, agora um aumento. Depois desse aumento, nós vamos fazer aqui, lá naquelas correntes, aonde eram as correntes, né? 2 pontos baixos, e aí na próxima perna, a gente faz mais um aumento. Ó, então, aqui ficou um aumento do lado de cá, 2 pontos baixos e um aumento do outro lado. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos, tá? Então, até a gente chegar na parte de trás da perna de novo, pra gente fazer mais um aumento. 10. Agora, aqui, eu vou fazer um aumento. 10 pontos baixos, né? Agora, um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Opa! 4, e aqui no último ponto é o nosso 5º ponto baixo. Então, ao todo, nessa carreirinha aqui, ficamos com 40 pontos baixos. E olha só que gracinha que tá ficando o nosso Papai Noel. Próxima carreira é a nossa carreira de número 4 e nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, sem aumento e sem diminuições, nós vamos fazer 40 pontos baixos, tá? Então, ponto sobre ponto, por toda a volta, com um total de 40 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos 40 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Na próxima carreira, nós vamos fazer 40 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, tá? Então, a gente vai deixar essa primeira alcinha livre, tá vendo? Então, a gente pega aqui, ó, só na alcinha de trás e nós vamos fazer novamente 40 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos aqui 40 pontos baixos e aí sobraram aqui essas alcinhas que a gente vai usar depois. Agora nós vamos fazer mais 3 carreiras, então da carreira 6 até a carreira 8, então portanto 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com esses mesmos 40 pontos baixos, tá? Então a gente vai dar a volta nessa e em mais 2 carreiras com 40 pontos baixos, tá? Totalizando 3 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 40 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 9. Nós vamos fazer diminuições. Vamos começar com 7 pontos baixos. E as diminuições, elas serão feitas na lateral, tá? Então, na lateral de cá e na outra lateral, a gente vai fazer diminuições. Então, aqui nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui nós vamos fazer a nossa primeira diminuição. Então, eu fiz aqui 7 pontos baixos, uma diminuição. Agora, nós vamos fazer diretão 18 pontos baixos. 1, 18. Aqui vamos fazer mais uma diminuição. E agora, a gente finaliza com 11 pontos baixos a nossa carreira. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui por último 11 pontos baixos, tá? Então, só recapitulando, nós fizemos 7 pontos baixos, uma diminuição, depois 18 pontos baixos, uma diminuição e aqui por último 11 pontos baixos. Nessa carreira aqui, nós ficamos com 38 pontos baixos.
A próxima carreira é a carreira de número 10 e nós vamos fazer diminuições também. Então, nós vamos começar com 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora aqui, uma diminuição. Agora, 16 pontos baixos direto. 1, 16. E vamos fazer uma diminuição. 16 pontos baixos, uma diminuição. E agora a gente finaliza a carreira com 11 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui 11 pontos baixos. Então, recapitulando, fizemos 7 pontos baixos, uma diminuição aqui, depois 16 pontos baixos, mais uma diminuição e aqui por último 11 pontos baixos. Então, fechamos ao todo com 36. E aqui a gente já pode colocar enchimento. E aí, nós vamos para a próxima carreira. Próxima carreira é a carreira de número 11. Nós vamos fazer uma diminuição logo aqui no começo da carreira. E nós vamos fazer o restante de pontos baixos, né? Nesse caso aqui são 34 pontos baixos. Então, nós vamos dar a volta sem aumento e sem diminuição, tá? Então, é só uma diminuição aqui no início mesmo e a gente dá a volta com 34 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreira, então fizemos uma diminuição e ao todo 34 pontos baixos, então fechamos a nossa carreira com 35 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 12. Agora, nós vamos fazer a diminuição no final aqui, tá? Então, nós vamos fazer a diminuição aqui no final. Nós vamos dar a volta, então, com 33 pontos baixos e, por último, uma diminuição. Então, é só dar a volta com pontos baixos e fazer a diminuição no final, tá? Então, nós vamos fazer aqui diretão 33 pontos baixos. Cheguei aqui no final, já estou fazendo aqui a minha última diminuição, tá? Então, fizemos 33 pontos baixos e fechamos aqui no final com uma diminuição. Então, fechamos aqui com 34 pontos. E o nosso Papai Noelzinho já está tomando forma, olha só que fofurinha que tá ficando. Próxima carreirinha é mais uma carreirinha de diminuições e é a carreira de número 13. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma diminuição. Agora, a gente faz 15 pontos baixos direto. Aqui eu fiz 2. E aqui a gente faz outra diminuição. E aí, a gente finaliza a nossa carreira com 8 pontos baixos até o final. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8 pontos baixos. Então, o que nós fizemos nessa carreira? Diminuições, 2 diminuições, uma de cá e a outra de cá. Então, fizemos 7 pontos baixos, uma diminuição aqui, aí fizemos 15 pontos baixos direto, mais uma diminuição e aqui por último 8 pontos baixos. Então, ao todo, nós ficamos com 32 pontos baixos nessa carreirinha aqui. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, é a carreira de número 14, nós vamos fazer 32 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Feitos aqui os nossos 32 pontos baixos, então, fizemos aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto. E vamos para a nossa próxima carreira, que é a carreira de número 15. Nós vamos fazer aqui agora 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição. Agora, aqui na frente, nós vamos fazer 15 pontos baixos. E aqui uma
diminuição. E aqui a gente finaliza o restante com pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5 e aqui, por último, 6 pontos baixos. Então, fizemos 2 diminuições, né? Tínhamos 32, então agora fechamos com 30 pontos baixos. A próxima carreira, que é a nossa carreira de número 16, é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui uma diminuição. Aqui na frente nós vamos fazer 13 pontos baixos. E uma diminuição. E aqui a gente termina no final com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. Então, fizemos aqui 6 pontos baixos e uma diminuição, 13 pontos baixos e uma diminuição e finalizamos com 6 pontos baixos. Ao todo, nessa carreira aqui, nós ficamos com 28 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 28 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer toda a volta com ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, com 28 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreirinha, né? Então, fizemos aqui ao todo 28 pontos baixos. Já coloquei o enchimento também, tá? Então, lembra de encher bem aqui, principalmente essas partes aqui da perninha. E agora, a gente vai para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira é a carreira de número 18. E nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E nós vamos repetir esses 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta 4 vezes. Aqui eu fiz 4, 5 e uma diminuição. Carreira finalizada. Então, fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições e ficamos com um total de 24 pontos baixos. A próxima carreira é a carreira de número 19. E nós vamos fazer 24 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, é só dar a volta com 24 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreirinha. Então, fizemos 24 pontos baixos, né? Foi uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4 e uma diminuição. E nós vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 4 e uma diminuição. No final dessa carreirinha aqui, nós ficaremos com 20 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos fazer na próxima carreira 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 3 e uma diminuição e nós vamos repetir 4 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e aqui uma diminuição, tá? E nós vamos repetir aí 4 vezes ao todo. No final dessa carreirinha aqui, de 3 pontos baixos e uma diminuição, nós ficaremos com 16 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos aqui 3 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos para a próxima carreira. A nossa próxima carreira são 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2 e uma diminuição, e nós vamos repetir por toda a volta. No final dessa carreirinha aqui, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. E olha só, corpinho todo fofinho já
pronto, tá? Essa aqui é a última carreira do nosso corpinho. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos, 1, 2, pra gente finalizar, e aí nós vamos fazer a troca de cores pra gente começar a fazer a cabeça. Agora, a gente pode colocar enchimento aqui nessa partezinha que falta, e nós vamos trocar de cor. Já coloquei o enchimento aqui, e agora, nós vamos voltar pro tom de pele, tá? Nós vamos usar o tom de pele aqui, o 7564, e nós vamos emendar aqui na parte de trás, tá? Onde nós fizemos aqui os pontos baixíssimos. Eu vou pegar ali na alcinha do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, vou prender o fio só na alcinha de trás. Agora, eu vou inserir a agulha nas duas alcinhas, ó. Inserir a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas agora, e vou fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. Primeiro ponto baixo feito. No segundo ponto baixíssimo, nós vamos fazer o segundo ponto baixo. Segundo ponto baixo. Aí, agora, a gente continua aqui, ó, no terceiro ponto baixo, e a gente continua fazendo pontos baixos por toda a volta. Ao todo aqui, são 12 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer aqui 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, a nossa primeira carreirinha do pescoço já está ok. Então, agora, a gente vai para nossa próxima cabeça, ó. Para nossa próxima carreira da cabeça, que também é mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer mais uma carreirinha com 12 pontos baixos. Tá? Finalizadas aqui as nossas duas carreirinhas do pescoço. Então, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai aumentar. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com um total de 18 pontos baixos, tá? Nós vamos fazer essa repetição por 6 vezes. Carreira finalizada. Então, fizemos um ponto baixo entre os aumentos. Vamos para a próxima carreira, que é a nossa carreira de número 4. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. E nós vamos finalizar a carreira com 24 pontos baixos. Então, é só fazer 2 pontos baixos e um aumento, ó, 1, 2 e um aumento, e repetir por toda a volta. Finalizadas aqui os nossos pontos, né, da nossa carreira, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos a carreira com 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. E no final, nós ficaremos com 30 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 30 pontos baixos essa carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E nós vamos repetir esse mesmo padrão de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, nós ficaremos com 36 pontos baixos. Carreira de número 6 finalizada. Então, fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos e ficamos com 36 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 5 pontos baixos entre os aumentos.
Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. São 5 carreirinhas, ó, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos, tá? Então, a gente vai aumentar aqui pra cima, ó, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, com 42 pontos baixos cada carreira, tá? Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras e já volto em seguida pra gente poder continuar o nosso Papai Noel. Finalizadas aqui as nossas 5 carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, agora aqui, eu vou marcar o último ponto. E aqui, agora na frente, eu fiz já umas marcações aqui pra gente colocar a bochecha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, então, eu medi aqui o meio. Isso aqui vai meio no olhômetro mesmo, tá? Então, eu medi aqui o meio, tá? O meio é mais ou menos aqui. Então, eu separei, deixei esse ponto do meio livre, coloquei um marcador no ponto de cá e no ponto de cá. Esses 3 pontos aqui do meio, eu não vou fazer diminuições. A partir desses 3 pontos aqui, eu contei 6 pontos baixos e coloquei o marcador no 7º ponto. Nesses 6 pontos baixos aqui, eu vou fazer 3 diminuições. E do outro lado a mesma coisa. Aqui eu contei 6 pontos baixos e coloquei o marcador no 7º. Nesses 3 pontos baixos aqui, a gente vai colocar o marcador, tá? Então, a gente faz essa marcação desse jeito aqui, tá? Então, eu vou parar aqui a tela, colocar aqui bem pertinho, ó, pra vocês verem aonde estão as minhas diminuições, pra vocês fazerem igual no de vocês. Então, aqui, só pra vocês terem uma base, eu vou passar a quantidade de pontos. E aí, nós vamos fazer o quê? Pontos baixos por toda a volta, até chegar no primeiro marcador. Daí, a gente faz 6 diminuições, 3 pontos baixos, mais... Eu falei 6 diminuições, né? São 3. 3 diminuições, 3 pontos baixos, 3 diminuições e a gente finaliza a carreira com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazendo aqui pontos baixos até eu chegar na primeira marcação. E aqui... 20 pontos baixos, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, o meu aqui deu 20 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer o quê? 3 diminuições. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição e aqui a terceira diminuição. Nesses pontos do meio aqui, a gente não vai fazer diminuição, tá? Então, aqui nós vamos fazer esses 3 pontos baixos aqui. 1, 2, e aqui na última marcação, 3. E agora aqui a gente começa a diminuir de novo, mais 3 diminuições. 1, 2, e aqui, 3. Vamos tirar o marcador e agora aqui a gente finaliza com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos. Portanto, aqui fechamos a nossa carreira com 36 pontos baixos. Então, fizemos 20 pontos baixos, 3 diminuições, 3 pontos baixos aqui no meio, ó, 3 pontos baixos aqui. E mais 3 diminuições. Então, o nosso rostinho fica dessa forma aqui, tá? Então, ele fica com bochechinhas aqui. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Com 36 pontos baixos. Então, são 3 carreirinhas, sem aumento e sem diminuições, com 36 pontos baixos, tá? Então, vou fazer as 3 carreiras e já volto pra gente fixar os olhinhos e pra gente continuar aqui diminuindo a nossa cabeça. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui as nossas 3 carreiras. 1, 2, 3 carreirinhas aqui, de ponto sobre ponto, com os nossos 36 pontos baixos. Agora, nós vamos começar as diminuições aqui da cabeça do nosso Papai Noel. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4
e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 4 pontos baixos, eu fiz aqui 3, 4 e uma diminuição. E no final dessa volta aqui, nós ficaremos com um total de 30 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições e ficamos com 30 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreira com 30 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer uma carreira sem aumento e sem diminuições. Finalizada aqui a nossa carreirinha de pontos sobre pontos. E agora, a gente vai posicionar e colocar os olhinhos. Vou pegar aqui alguns alfinetes pra gente poder marcar. Ó, e nós vamos colocar... Aqui eu tenho, eu não sei se tá dando pra ver certinho, ó, eu tenho aquelas 3 diminuições que nós fizemos. Então, no meio, nós fizemos 3 carreiras, né? Então, aqui, ó, mais ou menos em cima dessa, entre a primeira e a segunda diminuição. Aliás, né, a gente começou de cá, então, entre a segunda e a terceira diminuição. E aqui, do outro lado, a gente faz a mesma coisa, ó. Segunda, terceira, então, mais ou menos aqui. Então, eu deixei, essa aqui foi a carreira de diminuições e aquelas carreiras retas. Lembra que nós fizemos 3 carreiras retas? Então, eu fiz entre a segunda e a terceira carreira reta. Então, a gente pode colocar esses olhinhos aqui, tá? Então, eu já vou deixar, ó, os olhinhos que eu vou utilizar são olhinhos marrons, tá? Então, esses são com trava número 10, esses aqui, tá? Então, tem a travinha. Mas você pode utilizar o olhinho que você achar melhor, tá? Você pode colocar um olhinho colorido, né? Um verde, um azul, do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui pra ver se fica bom. Se não ficar, a gente distancia um pouco mais. Ele ficou todo aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixos entre os olhinhos. Eu acho que assim fica bom, tá? Que aí ele fica com a bochechinha certinha. Depois a gente põe o nariz aqui, né? O nariz um pouquinho mais pra cá, com o bigodinho. E eu acho que vai ficar muito bom. Então, aqui, eu só vou colocar a nossa trava pra gente poder continuar. E depois que a gente colocar os olhinhos, a gente pode colocar o enchimento. E antes de eu colocar o enchimento, eu vou fazer um detalhezinho que eu gosto de fazer em branco aqui embaixo do olho. Agora é só a gente colocar enchimento. Aqui na hora de colocar o enchimento, é importante a gente estruturar bem essa partezinha aqui do pescoço, tá? Pra não ficar molenga depois, porque a gente ainda vai colocar o gorro. Então, se o pescocinho tiver molenga, né? Se essa parte do pescocinho aqui tiver sem enchimento, não tiver estruturado direitinho, corre o risco dele ficar com a cabecinha mole depois, tá? Então, só encher bem. Não põe muito, tá? Pra não distanciar os pontos. É aquela quantidade que deixa firme, mas que não danifica a peça. Agora, nós vamos continuar. Já coloquei um pouco de enchimento aqui, tá? Lembra de encher bem também essa partezinha, empurrar o estufe bem pras bochechinhas aqui, ó. Pra que elas fiquem bem gordinhas aqui, tá? Então, agora a gente vai continuar as nossas diminuições. E nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, agora todas as carreiras são de diminuições. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira. Na próxima, a gente vai fazer 2, depois 1 ponto baixo e uma diminuição e depois só diminuições. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E assim, nós vamos finalizar a nossa carreira com 24 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições e finalizamos com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma
diminuição e repetir por toda a volta. 1, 2, uma diminuição. E no final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Finalizando aqui a nossa carreira, essa é a última diminuição. Então, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição. E novamente, um ponto baixo, uma diminuição. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 12 pontos baixos. E lembrando que essa aqui é a nossa carreira de número 21, última diminuição. Agora, nesse momento aqui, que nós temos uma abertura pequenininha, ó, temos só essa abertura aqui, é o momento da gente finalizar o enchimento, tá? Então, a gente coloca aqui todo o enchimento que a gente precisa colocar. Já coloquei aqui o enchimento necessário. Agora, a gente vai fazer a última carreira, que são só diminuições, tá? Então, nessa última carreirinha aqui, são 6 diminuições. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a primeira diminuição, a segunda diminuição. E aqui, antes da gente finalizar todas as diminuições, a gente ainda pode colocar mais um pouquinho de enchimento aqui na cabeça, tá? Nessa partezinha aqui, só pra ficar bem cheinho nessa parte aqui onde a gente vai fazer o fechamento. E agora aqui a gente finaliza a nossa carreira. Então, eu fiz aqui 2, né, diminuições, foi isso? 3 diminuições. Agora aqui 4. A penúltima, que é a nossa quinta diminuição. E aqui a nossa última diminuição da cabeça do nosso Papai Noel. Agora, a gente corta o fio e a gente fecha essa aberturinha que ficou aqui, que é bem pequenininha, ó. E a gente fecha ela com agulha de tapeçaria. A gente vai pegar só na alcinha da frente e nós vamos fazer zigue-zagues, ó. Então, só na alcinha da frente pra cá, aí depois só na alcinha da frente pra lá, e assim a gente faz nos 6 pontos e no final a gente puxa pra poder fechar essa abertura, tá? Então, aqui, passei nos 6 pontos, então é só a gente puxar que a magia acontece e o nosso anel mágico invertido fica pronto. Aqui agora é só a gente arrematar e esconder o fio, eu vou dar um nozinho aqui. Está pronto a base do corpinho do nosso Papai Noel. Gente, fala sério, olha que gracinha. Ai, que simpático que vai ficar o nosso Papai Noel.